Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Quando o tédio apareça. Toda a fala da nossa palestrante Maria Helena Mendes Ribeiro, Leninha, será tudo pautado em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento e todos aptos a ouvir todos os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, irmão amigo, que nesse momento possamos todos nos conectar com o mais alto, colocando em nossos corações energias receptivas de amor e de entendimento. Que nesse momento só o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar enquanto assistimos a palestra. Nessa noite tão especial, onde a nossa irmã Leninha vai falar sobre os ensinamentos do Cristo Jesus. Estamos todos com os nossos corações ligados num só pensamento, num só sentimento. Que Jesus ainda possa abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado nessa noite. Então, Jesus, nesse momento tão especial, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui nessa casa. Não sei se todos já me conhecem, mas antes da pandemia eu já estive aqui nessa casa fazendo palestra uma outra vez. Quer dizer, falando um pouquinho com vocês, né? Aprendendo um pouquinho. Porque a gente, quando se coloca para vir aqui, a gente vem também para aprender. Nós estamos aprendendo um pouquinho. E hoje o nosso tema, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite que a Maria Cleusa e o Julianotti nos fez para estarmos aqui novamente e para a gente falar. E o nosso tema hoje é Quando o tédio apareça. Esse tema ele está no livro Coragem, que é um livro ditado por diversos espíritos a Chico Xavier. E este tema, ele é o primeiro capítulo deste livro. E neste primeiro capítulo, ele é de Emmanuel, que foi ditado para Chico Xavier. E ele vem nos falar sobre o tédio, sobre esse desalento que muitas vezes ameaça o nosso caminho. O tédio é esse sentimento humano, essa falta de estímulo, esse aborrecimento, desgosto, tristeza, que eu acredito, não sei se todos, mas acho que algumas pessoas aqui presentes já podem ter sentido em algum momento de sua vida. E ter muito ou pouco tempo pode ocasionar esse tédio. E quando nós temos tempo sobrando na nossa vida, muitas vezes nós ficamos ali divagando, pensando, né? Sobra algum tempo e nós muitas vezes não nos ocupamos com coisas importantes da nossa vida e acabamos nos deixando vagar com coisas
fúteis, né? E sentimos o tédio. E também quando nós estamos muito ocupados, muito ansiosos, muito agitados, nos sentimos estressados, muitas vezes nós também podemos nos entediar com tantas ocupações, com tantas atividades. E o tédio, muitas vezes, ele pode ser confundido com o sintoma de depressão. E esse tédio, esse desânimo, quando ele já está muito no nosso íntimo, no nosso ser, ele pode nos deixar muito parado, né? E nós acabamos desperdiçando o maior tesouro que nós temos na nossa vida, que é o nosso tempo. Então, ele muitas vezes ele nos serve de alerta para que nós possamos perceber quais são os reais objetivos que nós temos na nossa vida. Será que todos nós que estamos aqui paramos para pensar qual é o verdadeiro objetivo que nós temos de estarmos hoje aqui encarnados? Será que nós, no nosso íntimo, já fizemos essa reflexão? Por que nós estamos aqui encarnados neste planeta? Né? Seria bom, quando nós tivermos um tempinho, a gente se perguntar. Porque se nós pararmos, refletirmos no nosso meio, no nosso ambiente, com certeza lá no fundo, no nosso interior, nós iremos saber por que nós estamos aqui. E nós, quando ainda estamos lá no plano espiritual, nós fazemos planos para a nossa estada aqui na Terra. Mas ao chegarmos aqui, nós podemos muitas vezes mudar esses planos. Porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. E nós vamos nos desviando dessa rota pré-estabelecida. E inconscientemente nós vamos sentindo este vazio existencial, o que vai muitas vezes ocasionando esse tédio. Nós não entendemos por que nós estamos sentindo esse vazio existencial, mas na verdade o porquê? Porque nós estamos nos afastando daquilo que nós nos propomos a fazer, aquilo que nós planejamos para a nossa estada aqui na Terra. E para nós que somos adeptos ao espiritismo, o tédio ele deve ser considerado como uma espécie de alarme. Ele demonstra para nós que algo não anda bem conosco. É possível que nós não estejamos praticando os princípios fundamentais da doutrina espírita, que nós não estamos praticando o Evangelho de Jesus. Então, nós estamos muitas vezes menosprezando as instruções sábias dos nossos benfeitores espirituais. E é isso que muitas vezes nós temos que parar e refletir. Por que eu estou com tédio? Por que eu estou entediado? O que está acontecendo comigo? Alguma coisa está acontecendo. O que está de errado na minha vida? E, infelizmente, na nossa atualidade, há um grupo considerável de pessoas que ainda não descobriram o verdadeiro sentido da vida. E, por consequência, essas pessoas, elas vivem por viver sem qualquer meta moral, buscando incessantemente o prazer e o gozo terreno. Enquanto isso, elas derrapam no conflito desse vazio existencial e procuram se anestesiar através de substâncias entorpecentes ou quando não, ainda procuram muitas vezes aliviar as suas dores, as suas tensões, os seus tédios, as suas frustrações através do suicídio. Porque essas pessoas, elas não conseguem encontrar o quê? As soluções para os seus problemas. Então, o caminho mais fácil para elas, que elas acham que vão resolver os seus problemas, é através das drogas, ou, infelizmente, elas pensam que com o suicídio
elas irão solucionar os seus problemas. Infelizmente, essas pessoas não têm o conhecimento ou muitas vezes se esquecem que com o suicídio nós não estaremos resolvendo os nossos problemas, porque nós somos seres imortais, né? Nós iremos o quê? Continuar a nossa vida além desse planeta aqui. Com certeza, ela estará apenas prorrogando mais uma situação para resolver depois. Outras pessoas passam ainda uma vida inteira entediados, esgotando uma existência que poderia ser benéfica para a construção da sociedade. Poderia estar ajudando uma sociedade e simplesmente ela se fica simplesmente pensando nos seus problemas. Estabelecem objetivos de vida que passam a ser buscados com intensa determinação, mas elas limitam essa sua busca, esses seus interesses na conquista apenas dos seus sonhos. E quando os alcançam, nem sempre elas encontram nesses objetivos, nesse seu sonho, nessa sua busca, o sentido e o significado daquilo que ela esperava. Por quê? Porque ela estava pensando apenas no benefício próprio, apenas no seu prazer. E essa meta, que por tanto tempo representou para ela a razão de viver, cede lugar novamente ao tédio, empurrando-o mais uma vez para a depressão e para os vícios. Muitas outras pessoas na carreira profissional também sonham em atingir patamares desejados, né? E quando seus objetivos se realizam profissionalmente, pode muitas vezes haver desinteresse ou desânimo. Eles se sentem desestimulados, não gostam da profissão, começam a detestar as segundas-feiras, não querem mais trabalhar, os dias ficam longos, né? Há aqueles que gostam, que não se atualizam mais, né? Se esforçam para ter fama e destaque na sociedade, só que quando alcançam esses objetivos, se sentem amargurados e vazios e também se entregam às drogas e aos abusos dos sexos. Por quê? Porque simplesmente viram na sua profissão a oportunidade de ter fama, de ter sucesso, e não pensaram na carreira profissional como algo que pudesse trazer o benefício para si e para o próximo e para a sociedade. Mas pensaram simplesmente no sucesso, no dinheiro e na fama. Encontramos também na nossa sociedade pais que colocam na vida dos filhos os seus próprios sonhos. Querem se realizar aqueles sonhos que tinham para si através dos seus filhos. Projetam no futuro deles os desejos que eles próprios não puderam realizar. No entanto, os filhos crescem e partem para enfrentar as suas próprias lutas, para conquistar as suas próprias vidas. Dão asas à sua liberdade. E a constatação dessa verdade causa nos pais uma grande decepção. Nós que somos mães, que somos pais, quanto que nós sofremos ao ver os nossos filhos partirem, deixar as nossas casas. Agora imagine os pais ou mães que colocam todos os seus sonhos nos filhos. Imagina que os filhos vão seguir todos os seus passos, seguir os seus sonhos, realizar os sonhos que eles queriam realizar. Então a frustração, a decepção, ela é maior ainda, né? Então todo esse excessivo apego, ele produz aflições, produz desajustes, tristezas, angústias.
E aí é quando surge a tão falada síndrome do ninho vazio. E essa síndrome do ninho vazio, ela também acaba levando ao quê? Ao tédio, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que a pessoa vá ao desânimo, à tristeza, à angústia, à depressão. E outras pessoas ainda também, no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel, ele também fala da presença do tédio entre os casais. Por quê? No relacionamento entre os casais, muitas arestas têm que ser aparadas, pois cada um tem as suas opiniões, tem a sua posição, tem os seus gostos, né? Tem os erros do passado que muitas vezes precisam ser corrigidos, precisam se preparar para um futuro promissor, para caminharem juntos. Vem os filhos, que muitas vezes você tem que colocar num caminho, né, que é responsabilidade sua, e às vezes esse filho é uma pessoa que com um ou com o outro tem uma dificuldade, tem alguma coisa que precisa reparar, que precisa acertar. Então, todas essas diferenças, todas essas arestas que precisam ser aparadas, tudo isso aí também acaba levando o casal, muitas vezes, para as angústias, para as aflições, para o tédio. Então, os motivos para tédio, para desânimos na nossa vida são muitos, tá? Mas muitos também são os motivos para que nós possamos superá-los e para que nós possamos enfrentá-los. E essa inquietação e o desequilíbrio que costumam servir de base na busca por objetivos imediatos de prazer e de satisfação, ainda são busca desse egoísmo que nós sentimos, desse egoísmo que ainda nos move e que, quando alcançados, produzem essa rápida sensação de prazer, de satisfação. Então, por quê? Muitas vezes nós temos satisfação por algo que é apenas material, algo que nos satisfaça rapidamente. Depois que nós conseguimos, nós já não queremos mais. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos prazeres, com aquilo que nós queremos, e temos que cuidar muito, percebermos muito, para que nós possamos podarmos um pouco esse nosso egoísmo. E na condição, e como se toda luta, o tédio, esse terrível flagelo, ele consome muito as nossas existências. Por quê? Ele chega silencioso, ardiloso, ele penetra suavemente no nosso comportamento. Ele vai se instalando na nossa mente e no sentimento, dominando-nos a cada momento. E na condição dessas conquistas terrenas, nós podemos associar o tédio à perda de motivação e aborrecimento frente à vida, provocando um desconforto moral, físico e espiritual. Se estamos com tédio, certamente nós irradiamos ondas de profundo enfado em todas as direções. Então, nós somos responsáveis pela transmissão das ondas de tristeza, de desânimo e de tédio que nós irradiamos. Nós sabemos que nós irradiamos aquilo que nós pensamos, assim como nós também captamos outros pensamentos, outras ondas que nós recebemos. Então, se nós
estamos entediados, nós iremos irradiar ondas de tédio, de tristeza, e nós somos responsáveis por essa onda. Lógico que quem está recebendo, ela tem o quê? Ela precisa se vigiar, ela precisa orar, ela precisa se cuidar também para não entrar nessa sintonia, tá? Mas nós temos uma grande responsabilidade com aquilo que nós transmitimos. Nós também precisamos nos cuidar, nós também precisamos orar e vigiar a nossa onda mental para que nós possamos melhorar o nosso interior. E se padecemos desse flagelo, tédio, é imperioso nós despertarmos enquanto é tempo, deixando de supervalorizar o que é transitório e perecível para elevar o que é imortal e eterno. E o Espiritismo, ele nos coloca frente a frente com a realidade de maneira a raciocinar. E quando entendemos os porquês, fica mais fácil os enfrentamentos. Quando nós entendemos os porquês, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou entediado? O que está acontecendo? Tudo vai ficar mais fácil. E como é que nós podemos entender tudo isso? Estudando, analisando, entendendo por que tudo está acontecendo. O tédio e a falta de vontade dificilmente ocorrem quando objetivos superiores estiverem aliados às conquistas no campo terreno. O que são esses objetivos superiores? Quando os nossos objetivos maiores estiverem voltados para a nossa espiritualização, para a nossa melhora íntima e para a melhora da nossa comunidade, para a melhora do nosso planeta. Quando nós pararmos de pensar apenas em nós, mas quando nós pensarmos na nossa reforma íntima e em auxiliar o nosso próximo. Então, quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Caridade não é só a gente entregar uma cesta básica, não, mas a gente ajudar o nosso irmão através de uma palavra, através de uma fala, através de um abraço, né? Vir numa casa espírita, ajudar numa limpeza, né? Ajudar numa promoção, como a Maria Creuza estava falando. Então, a nossa automotivação, para que nós possamos sair do tédio, ela decorre desse contato com as pessoas, das suas necessidades e com os serviços que devem ser realizados. E Emmanuel ainda coloca que quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio. Tem gente que não tem tempo nem para sentir tédio. Se te acredita amargurando lições demasiado severas no decandário da vida, frequenta de quando em quando a escola das grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Se nós observarmos, tem gente sofrendo muito mais do que nós. Então tem muita gente sofrendo. Não somos só nós. E se formos comparar sem julgar, veremos que tem dores muito maiores que as nossas. Não podemos ficar apáticos. Todos podemos fazer alguma coisa. Não depende de situação econômica, não depende de saúde, não depende de profissão. Sempre é possível fazer alguma coisa. Todos nós podemos ajudar. Não adianta falar, mas eu não tenho, meu salário não dá, eu não posso ajudar, eu não posso comprar um pacote de arroz, eu não posso comprar um sabonete, eu não posso.
Não é isso. Não depende da situação financeira. Mas depende de uma visita, às vezes de dar um banho, de ir na casa, falar um bom dia, né? de ver o que a pessoa está precisando. Só de você sentar e conversar, você já vai estar ajudando uma pessoa. Tá? Então, a caridade não se resume só a doar, não é só isso. Por isso, em torno de uma casa espírita, sempre tem uma obra assistencial. A casa espírita é a oficina para colocar em prática a teoria adquirida e aos poucos conseguindo a tão sonhada paz de consciência e a tal felicidade. Aqui vocês também fazem o estudo, fazem? Então, no estudo, o que a gente faz? A gente estuda, aprende. É a teoria. Né? Mas saindo da teoria, o que nós temos que fazer? Praticar. Temos que ir mão na massa. Né? Então, é isso que nós temos que fazer. E todos buscamos ser felizes. Né? E Chico Xavier nos dá o endereço dessa tal felicidade. Ele nos diz que a felicidade ela está no livro, ele nos fala, no livro Mandato de Amor, que ela fica numa rua de fácil acesso, mas que é muito pouco procurada. É a rua da caridade. A felicidade nós só vamos encontrar na rua da caridade. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca como Jesus entendia a caridade. E os Espíritos respondem que caridade é benevolência para com todos. Quer dizer, é ser bom, né? Indistintamente de credo, de raça, de cor. Nós temos que ser bom. Não importa para nós se é branco, se é preto, se é espírita, se é católico, se é evangélico. Não importa. Nós temos que ser bom com todas as pessoas. Tá? Nós precisamos ser indulgentes. Nós temos que saber lidar com as diferenças das pessoas, com as opiniões das pessoas. Respeitar se ele tem uma opinião política diferente da minha, se ele tem uma atitude diferente da minha que eu não gosto, mas eu tenho que me calar e respeitar a atitude do outro. Né? Então, às vezes, até dentro da nossa casa, do nosso lar, muitas vezes eu não concordo com a atitude do meu marido, mas eu falo, ó, não gostei disso, ou ele fala para mim, eu não gostei disso, e a gente conversa e tem que se acertar ali. Mas um respeitando a opinião do outro, a atitude do outro. E também o perdão das ofensas. Nós temos que aprender a perdoar. Perdoar o amigo que nos magoou, perdoar os nossos irmãos, perdoar a nós mesmos. Porque nós também temos as nossas mágoas, nós também temos os nossos erros, e nós precisamos nos perdoar para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos acertar e continuar a nossa caminhada. Porque a mágoa que nós guardamos, ela só vai nos fazer mal. Nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir sair desse tédio, dessa depressão, se nós não conseguirmos nos perdoar. Se nós não conseguirmos, nós não vamos avançar. Tá? E no trabalho caritativo, nós aprendemos muito. Aprendemos a ter disciplina, sem esperar retorno algum. Tá? E isso nos enche de força. Nos sentimos úteis, necessários, mas não indispensáveis. Nós não somos indispensáveis, porque se nós não formos lá trabalhar, naquele dia combinado, outra pessoa vai e faz o trabalho por nós. Então, no trabalho caritativo, nós somos úteis sim, tá? Nós somos necessários, mas nós não somos indispensáveis. Mas nós ainda vamos nos sentir abençoados por poder servir na obra de Jesus. E isso é muito bom, gente. É muito bom mesmo, porque quando a gente termina o trabalho, por mais trabalho que seja, olha, a gente faz a promoção lá na Casa do Caminho da Panqueca, quando a gente termina, são 3, 4 dias, a gente se sente assim, abençoado mesmo, apesar do cansaço, bem gratificante, tá?
Então, aspirar a ideais nobres, nos objetivos reencarnatórios, resulta de uma vida profícua em trabalho, realizações e felicidade. E o tédio, ele pode ser positivo e negativo. Positivo quando esse sentimento nos leva a criar, a sair do nosso mundo interior e progredir. Quando eu começo a analisar e falo, opa, por que eu estou assim? Eu preciso sair dessa inércia, eu preciso sair desse marasmo, eu preciso sair disso aqui e mudar na minha vida. Tá? E ele é negativo quando ele nos faz abaixar a cabeça, lamentarmos e acharmos que nós somos a pior criatura do mundo, que só nós sofremos e vivemos naquele mundo, somos mais infelizes. Então nós temos dois pontos. Nós até podemos ter o tédio, mas ele tem que servir de alerta para nós. E na obra Libertação, que é o livro que até nós estamos estudando lá na Casa do Caminho, não sei se alguém aqui acompanha, mas não é fazendo propaganda, mas todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um estudo online. Dá para acompanhar, tá, gente? É muito interessante, se vocês quiserem, é só acessar, depois a Maria Cleusa pode passar para vocês. Nós estamos estudando a obra Libertação de André Luiz. E nesse livro tem uma parte que justamente André Luiz analisa a situação de Gregório, que é um espírito que está justamente nessas legiões voltadas para o mal. E ele vai se abrir para os novos conceitos, para a luz, quando ele se entedia na prática dessas maldades, dessas iniquidades. Aí, cansado de tanto sofrer, do sofrimento que ele provocava e padecia, ele vai sair desse marasmo, desse tédio e dessa situação que ele vive. Tá? Então, quem quiser depois pode estar acessando o nosso site para acompanhar. E Joana de Ângeles ainda nos alerta, na sua obra Diretrizes para o Êxito, que quando te percebas a um passo do tédio, por uma ou outra razão qualquer, assuma uma nova postura e busca uma atividade que te preencha o tempo físico e o mental com estímulos para o prosseguimento da tua existência útil. Nunca te considere impossibilitado de trabalhar, de agir no bem e de produzir. Então, todos nós somos capazes de trabalhar, de produzir e de agir no bem. O que nós devemos fazer, o que nós estabelecemos e que nós planejamos ao reencarnar, hoje nós não lembramos, tá? Porque Deus nos dá a bênção do esquecimento. Mas, através do trabalho caritativo, nós vamos retornando ao nosso caminho traçado lá no plano espiritual. E esse vazio existencial, aos poucos, ele vai sendo amenizado. Os problemas, eles continuarão. São nossos. Eles precisam ser resolvidos e nós estamos aqui para resolvê-los. Mas a cruz que nós temos para carregá-la, ela passa a ficar mais leve. A esperança ressurge. Sentimos que nós estamos no caminho do bem. A alegria começa a brilhar em nossos dias. Nós afastamos essas sombras do tédio, da incapacidade. Por quê? Porque nós estamos sendo assistidos o tempo todo. A espiritualidade está ali, nos assistindo, nos acompanhando. Então, nem todos os problemas nós podemos solucionar. Alguns problemas nossos cabem a Deus. Com certeza estão em boas mãos. Só nós não podemos parar. Vamos seguir em frente, fazendo todo o bem possível. Deus, Ele sempre nos coloca nos caminhos que nós desejamos, por pensamentos, por palavras e por atos.
Comecemos o nosso dia libertando-nos do tédio que embaraça o nosso roteiro, da melancolia que estraga a nossa vida e a vida das pessoas que nos acompanham. Trabalhemos dentro do nosso coração para incentivar a alegria. Vejamos o sol da manhã ou as estrelas da noite e teremos um símbolo mais perfeito da felicidade. Contemplemos as flores ou observemos uma criança, que a alegria irá despertar o nosso íntimo na espontaneidade da vida. Servir ao Cristo é uma honra disponível a todos nós. E neste mesmo livro, no prefácio, também de Emmanuel, esse prefácio é intitulado Coragem. E ele nos deixa assim, uma mensagem muito bonita, que eu gostaria de deixar como a nossa prece final. Né? E ele nos alerta, através dessa mensagem, como que nós podemos vencer os nossos obstáculos que nos acometem. Né? E nós sabemos que nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui reparando débitos passados, vencendo os novos obstáculos inerentes a essa encarnação, né, terrena, e estamos aqui também para contribuir para o bem da sociedade que estamos inseridos. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 132. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, coragem, para que nós possamos nos encher de motivos de esperança, para que a cada queda nos ergamos mais fortes e sigamos em frente com esperança, com otimismo e com confiança nas leis de Deus. Então, com os nossos pensamentos elevados, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe e que os nossos amigos espirituais possam também nos abençoar no final dessa nossa reflexão dessa noite. Coragem. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogastes a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a compreensão da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas a saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda, mesmo quando sitiados em todas as direções, por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos encerra ante a misericórdia divina. Que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite. La voce di Maria, dolce melodia.
ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione